com os irmãos? O Espírito Santo dormiu com você lá em sua casa? Não é o pastor Pereira que vai falar aqui hoje, não. É o Espírito Santo, viu? Estou esperando que os irmãos recebam a palavra de Deus com o coração aberto, inovando a sua vida espiritual, até porque a lição exige de nós um renovo. Estava estudando a lição e comecei a pensar, gente, a letra mata, mas o dom de Cristo edifica cada um de nós. Para quem não me conhece, sou o pastor Pereira, estou no campo há 53 anos, tenho história aqui nesse Guanabara, moro aqui, e graças a Deus até aqui me ajudou o Senhor. Espero que você não fique nesta manhã com a sua boca travada, mas que você glorifique o nome de Jesus. Nós não sabemos nada, quem sabe é o Espírito Santo de Deus, amém? É o Espírito Santo que te usa, tanto para quem vai ouvir, para quem vai falar. Quando o Espírito Santo toma posse, aí nós entendemos a linguagem de Deus em nossa vida. A Bíblia nos ensina tudo de Deus, como devemos comportar. Aí eu recomendo aos irmãos que seja leitor da Bíblia, usa caneta para fazer anotações, uma harpa para cantar, uma revista da escola dominical. Você fazendo isso, você está amparado pela Bíblia, por o que você vai ouvir e o que você vai ensinar, ok? Sou grato a Deus por essa igreja, pastor Zé de Carvalho, sua esposa. Hoje eu estou feliz, a pastora Helena está ali na escola, junto comigo. E durante 30 anos nós frequentamos a escola dominical. Aí eu aposentei, parei de pastorear, aí tirei um tempo para ir na feira, para resolver algumas coisas de compra para casa. Até nem eu ia, nem a esposa ia, porque nós íamos para a escola. Hoje eu já tenho um tempozinho para mim. Meus irmãos, eu quero falar para os irmãos que nenhum de nós entende a Bíblia a ponto de ignorar a graça de Deus. Quando Deus falou para alguém, disse, olha, deixa eu te falar um negócio, a minha graça te basta. Está falando que nós não somos sábios, não somos inteligentes para compreender a Bíblia, tudo que está nela. Nós compreendemos um pouquinho. As estatísticas feitas por grandes homens de Deus é que nós entendemos da Bíblia 3%, porque são revelações de Deus. Espero que nessa manhã você, ao ouvir sobre esse comentário aqui, você vai sentir a presença de Deus na sua vida, que é o mais importante. Eu sou da Assembleia de Deus desde que converti com 12 anos. E eu só entendo que para quem eu estou ministrando é da Assembleia de Deus, quando ele começa, glória a Jesus, glórias a Deus. Essa é a linguagem de um povo escolhido de boas obras. Agora, quando você fica surdo e mudo, você tem duas coisas, ou você está discordando, ou você não está ouvindo. Aí nós temos um ouvido para ouvir, uma boca para abrir e falar. A voz que Deus te deu não foi por acaso, foi para você glorificar o nome do Senhor, ok? Meus irmãos, o título da lição nos traz informações muito precisas em nossa vida. O espírito humano e a disciplina cristã. Eita, irmão, quando fala em disciplina, aí hoje, muitos dos irmãos correm a légua de ouvir um conselho do pastor, corre de ouvir um profeta profetizar alguma coisa. No meu tempo, eu era garoto, comprei um rádio, o pastor ficou sabendo, foi lá, entrega o rádio, não te exclui. Comprei um. Aí eu tinha que obedecer o pastor, cada coisa é o seu tempo. O tempo de Moisés foi de Moisés, de Abraão foi de Abraão, hoje é o tempo da graça. É eu e você. Vira para o irmão e fala, hoje é tempo de graça. Nós vamos começar a ensaiar a graça de Deus na minha vida. Fala aí para o irmão que está junto de você.
Ensaia isso, que a graça de Deus abunde em nossos corações. Irmão, quando você vai ouvir um comentário, a primeira coisa que você tem que fazer é botar a sua inteligência para funcionar. E a inteligência quem te dá é Deus. Quando você começa a murmurar ou sentir desamparado pelo que você está ouvindo, é porque você não está em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Mas quando você está em sintonia com o Espírito Santo, você começa, aleluia, glória a Deus, amém, Senhor, eu estou recebendo essa palavra. E aí nós estamos observando o espírito humano e a disciplina cristã. Irmão, nós não podemos perder o caminho, a trajetória do que a Bíblia ensina. A Bíblia não muda. No meu tempo você tinha agenda, harpa, Bíblia e caneta. Hoje você tem um celular. Só que tem uma coisa. Quando você tinha a agenda, a caneta, a Bíblia e a harpa, você lia a Bíblia, você fazia anotações, você cantava hino. Hoje, com o celular, o pastor está lendo lá alguma situação, ou o professor está ministrando aqui, você está navegando no celular. Então, o celular, em certa parte, é um veneno na vida de crente, quando mal usado, bem entendido. Quando bem usado, é muito bom. Então, nós observamos aqui, tradução do comentário, porque se nós for ler tudo isso aqui, nós não tem tempo para isso. Então a gente resume isso aqui, ó. Nesta lição estudaremos sobre a importância da disciplina cristã. Como que eu me comporto na disciplina cristã? Preciso o pastor estar puxando minha orelha? O evangelista? Um irmão da igreja? Não. Eu preciso de estar amparado pela palavra de Deus para manter a disciplina da palavra no meu coração. Em outras palavras, obedecer o que a palavra determina. Sabe qual é o maior problema de hoje em dia de muitas igrejas liberais? É a desobediência. Não tem conhecimento da palavra, desobedece. Então vamos imaginar o seguinte: toda comida mal temperada perde o sabor. Toda vez que você lê a Bíblia e não faz a aplicação correta, ela não faz sentido na sua vida. A Bíblia, ela tem sentido quando você lê ela, entende ela e aplica ela corretamente. Fora disso, não tem sentido. Então, quando nós imaginamos, nesta lição estudaremos sobre a importância da disciplina cristã, é porque nós temos que nos disciplinar. O que eu posso fazer? O que eu não posso? Até onde eu posso ir? Até onde eu posso falar? Então isso é disciplina, isso é entender que nós temos um limite disciplinar para entender, para fazer, para praticar, para ensinar o que a Bíblia nos ensina. Aí lendo aqui, no conceito da piedade, muito trabalhado por Paulo nas epístolas pastorais, veremos que a disciplina cristã faz parte de uma vida piedosa. Quando diz, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim, tem sentido na palavra. Então, uma vida piedosa. Como o corpo precisa de ser alimentado, exercitando todos os dias, o espírito precisa de disciplina diária para ser fortalecimento. Principais são oração e jejum. Irmão, até falar nessa situação, hoje a Assembleia de Deus perdeu a pose de oração e jejum. Eu, por exemplo, ali no meu escritório, às vezes algum irmão fala, ei pastor, estou passando por uma luta danada. Aí eu pergunto assim, você levantou cedo, você orou? Não. Irmão, é obreiro. Você fez a oração? Não. Porque mais antigamente, quando você era disciplinado, porque o pastor ensinava, você ia dar início ao seu trabalho, a primeira coisa que você fazia, qual que era? Botar o joelho no chão e orar. Repreender a fúria do inimigo, pedir a Deus a bênção do céu. Até porque em nenhum momento Deus é surdo, mas todo momento Deus quer ver a sua ação.
Quem entendeu isso, dá glória a Deus. Porque se você não tiver ação, Deus não vai te compreender, não. Não é que Deus é surdo, Deus sabe todas as coisas, mas o silêncio prejudica a sua graça diante de Deus. Então, quando você levanta e ora a Deus, você coloca seus projetos, seus caminhos, sua trajetória, seu trabalho na mão de Deus, você está sendo assistido pelo Espírito Santo de Deus, pelo qual que ficou aqui na terra para nos ajudar. Foi Jesus que falou isso, e o Pai enviará um Consolador que fique convosco, que esse ensinará todas as coisas e guiará em toda a verdade. Guiará em toda a verdade. Então, meus irmãos, o Espírito precisa de disciplina diária para o seu fortalecimento. Principais são oração, jejum, meditação na palavra de Deus. O alimento, irmão, para o nosso físico é necessário. Porque o físico é uma coisa, o espírito é outra coisa. Mas o alimento espiritual é extraído pela palavra, pela nossa fé, pela nossa oração, pela nossa vontade de ser vencedor. E se você não fazer isso, você simplesmente só enfraquece. Simplesmente, só enfraquece diante de Deus. A piedade e a disciplina cristã. Irmãos, piedade. Em muita história de Jesus, alguém abordava ele e dizia: Senhor, tem piedade de mim. Tem piedade de mim, ou tem misericórdia de mim. Eu creio. Então essa palavra se associa àquelas pessoas tementes, aquelas pessoas que precisam do perdão de Jesus, precisam do amor de Deus. Hoje, irmão, antigamente as pessoas tinham tanto temor a Deus que parecia na cabeça que tudo era pecado. Não é que o entendimento deles estava errado, mas o maior pecado é quando nós deixamos de ser assistidos por aquilo que Deus ordena nós fazer. Então, quando Deus ordena nós fazer e não faz, nós cometemos um erro, um pecado. E aí, a palavra diz o seguinte: escrevendo a Timóteo, Paulo apresenta um paralelo entre o exercício pastoral e a piedade. Quando nós reunimos numa alegria espiritual e material. Eu sempre preguei na minha história como pastor que nós temos que ser equilibrados, não demasiadamente justo, nem demasiadamente pecador, por um motivo. As pessoas é fácil de virar fanático porque lê a Bíblia, fanático porque ouviu o que o pastor ensinou, fanático porque ele botou uma camisa abotoada lá no pescoço, uma manga abotoada, e vira um fanatismo danado. Mas nós temos que ser equilibrados. O que eu posso e o que eu não posso, até onde eu vou, até onde eu não posso ir. Então, quando nós equilibramos essa situação, nós estamos de acordo com a Bíblia, nós estamos de acordo com a palavra de Deus, entre o exercício pastoral e a piedade. Porque o exercício pastoral, para poucos aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo promessa de vida presente e da que há de por vir. Exercício corporal. O senhor deu exercício pastoral, é exercício corporal. Que veio ali para você ver. O exercício corporal. Eu falei o que? Pastoral? Foi? Então me perdoe. É corporal. Aí o que acontece? Quando nós estamos nesse exercício, nós temos que compreender duas situações. A primeira, a situação nossa material. Você sabe por quê? A gente não vive sem comer, não vive sem beber, não vive sem beber remédio, não vive sem tomar banho. Isso é material e é corporal. Isso é um exercício que muitas das vezes nós precisamos fazer ele todos os dias da vida. Mas nós fazemos isso muito mais do que leu a Bíblia, ou orou, ou cantou um hino, ou perdoou um irmão, usou de piedade de alguma situação. Quando nós
não equilibramos isso, nós temos em nossas características de vida um chamado fanatismo, desequilíbrio cristão, e sofremos as condições da mais difícil que pode enfrentar na vida. Então, continuando aqui. Obrigado, irmão. Não está desconsiderando de uma forma absoluta o valor do exercício corporal. Aliás, o labor físico de Paulo era constante em decorrência de suas longas e constantes viagens, como também Jesus fazia ou fizera. Então, quando nós cuidamos dessas duas partes no equilíbrio, nós somos um crente verdadeiro. Eu, muitas das vezes, quando atendia no campo, as pessoas me admiravam porque me conheciam como mecânico. Eu sou mecânico de profissão. Mas eu sou um pastor, sou servo de Deus. E fazia obra de Deus e as pessoas ficavam apontando o dedo para mim e falavam assim, com quem dizia, eu conheço ele, eu não sei o quê. Uns levantaram lá, o senhor não é um mecânico? Sou. Como pode? O senhor está ensinando, como pode o senhor orou para minha tia, orou para não sei quem, Deus curou, Deus libertou. Era assim as notícias que eu sabia. Por quê? Eu mantive na minha vida profissional e espiritual um equilíbrio. Um equilíbrio para não ser fanático e para não ser extremamente pecador. Porque o grande problema do crente é quando ele ignora tudo, é extremamente pecador e é crente. E nós não pode ser assim, nós temos que ser temperado, equilibrado. Então, por isso que Paulo teve esse cuidado de informar isso. Nas suas viagens, como também Jesus fazia, tudo que fazia sobre a excelência da piedade, em cujo conceito estão a disciplina cristã. Disciplina cristã. Hoje, se um pastor chamar um membro para disciplinar ele por qualquer coisa, transfere ele. E a igreja fica todo mundo contrariada contra ele. Mas tem uma coisa, você não escapa da punição do Espírito Santo de Deus. Não escapa. Eu me lembro quantas vezes eu tratava de algum caso complicado, emblemático. Falei, irmão, você não caia nisso mais não. Deixe de mão. Porque, irmão, nós sempre temos uma tendência como menino, de sair correndo sem ter o cuidado de cair e machucar. Nós temos a mesma tendência. Só que, quando ensinado, nós temos cuidado de não continuar naquela bobagem de sair correndo de qualquer maneira. Então, o crente, ele tem que ter cuidado para não cair numa contradição contra a Bíblia e a palavra de Deus. Aí, continuando aqui. A piedade cujos conceitos estão na disciplina cristã. O exercício espirituais, enquanto o exercício corporais tem algum valor apenas para esta vida. A piedade nos traz o benefício nesta vida e na eternidade. Então, a piedade, ela traz benefício para a eternidade, porque você vive de acordo com a palavra de Deus. A piedade interna e externa. Do grego, Eusébia, eu sou bom, sou bem mais. Ser devoto da palavra, a piedade tem um amplo sentido espiritual e prático. Sentido espiritual e prático. Vamos ver qual que é essa plasticidade aqui. Podemos resumi-lo com sendo um conjunto de atitudes e que expressa o temor a respeito da reverência do amor de Deus. A piedade, ela traz para nós o equilíbrio da questão valor, da importância, de como é que Deus te vê. Irmão, tem uma coisa interessante na vida do crente, que às vezes o pastor não vê, o irmão não vê, a irmã não vê, mas Deus vê. Você sabia que Deus sonda a nossa vida com um crente? Seja você um crente fiel,
seja que um crente rebelde, mas enquanto você está intitulado como um crente, está indo na igreja, Deus está sondando você. E Deus é tão misericordioso que Ele dá tanta oportunidade. Uma das maiores oportunidades que Deus dá é que você erre e Deus não te mata. Deus continua te preservando, te dando uma oportunidade, te dando uma chance. Então, quando nós estamos encaixados nesse perfil, então nós estamos de acordo com a palavra de Deus, a reverência do amor de Deus. Tais condutas estão ligadas a fatores internos e externos, em fases engeradas no valor da obra, induzem-se em entendimento limitado e incorreto destas importantes virtudes. Como visto, o catolicismo, desde o tempo medievais, os escribas também davam grande valor no aspecto externo e faziam longas orações, dizimavam, amavam, cumpria-se publicamente os seus deveres religiosos, mas interiormente estava cheio de hipocrisia e de maldade. Quando eu estava explicando que nós temos que ter o equilíbrio, é exatamente para não cair nisso aqui. Porque tem pessoas, irmão, que são extremamente religiosas. Eu me lembro que um dia eu fui numa chácara, minha menina comprou, e eu estou debaixo de um pé de árvore, ó, vai ver como é que é as coisas. E um velhinho que 40 anos é gerente lá. Aí eu olhei, era um pé de piqui. Eu falei, e esse piquizeiro, dá muito piqui? Cheio de capim, cheio de mato, e o pé de piqui com as folhas tudo enrolado, tudo. Aí ele falou assim, não, seu moço, o velhinho falou para mim, tem mais de 10 anos que não dá nenhum piqui, ele dá flor, mas não vinga nenhuma. Aí eu chamei meu genro, minha filha, você vai vendo como é que é essa situação. Peguei na mão do velhinho e falei, vamos fazer uma oração aqui, esse ano vai dar piqui. Aí o velhinho tirou o chapéu e falou, Nossa Senhora. Então eu falei assim, o senhor crê que vai dar piqui? Ele falou assim, Nossa Senhora, eu creio. Nosso divino Pai eterno, aí botou tanto santo, se ajoelhou, benzeu, fez tanta coisa. Eu falei, não, o senhor não precisa fazer isso não. Então vamos orar e Deus vai permitir que dê fruto. Aí nós fizemos a oração. Aí minha filha, quando ligou um dia para mim, pai, tem 8 meses que orou aqui, o pé de piqui está enfloradinho, está dando piqui. Já tem 5 anos, está dando piqui todo ano. Aí o velho agora fala para o meu genro, chama aquele benzedor para vir benzer na fazenda que ele está, porque lá não dá piqui. Você entendeu como é que Deus te usa? Então você, segura sua mão assim comigo, diga, eu sou um instrumento de Deus. Porque você é um instrumento de Deus, porque Deus te deu o dom da palavra, te converteu, te deu o Espírito Santo, inovou sua vida, te perdoou. Então, irmãos, quando a gente está na direção de Deus, não tem barreira. Aí o homem fica dizendo para o meu genro, chama aquele benzedor lá. Ele falou, não, ele não é benzedor não, ele é pastor. Mas os piquezeiros da fazenda dele, que é próximo, não dá. Mas lá no meu genro, todo ano dá. Depois eu vou mostrar uma foto para o pastor, ele se quiser tirar, está aqui. Manda as fotos, a penca de piqui que dá todo ano. E é muito piqui. 3 pés que tem lá, tudo está dando. Simples oração. Então você é esse vaso, você é propriedade de Deus, você se autodetermina diante de Deus. Então, continuando. Então, a hipocrisia da igreja católica é que dá dízimo, dá oferta, faz caridade, faz tudo, mas não obedece a Deus. Essa é a diferença, não obedece. Como é que eu posso provar que não obedece? A nosso obedecer a Deus vai pela nossa conversão. Eu imagino aqui, quando eu tinha 12 anos, eu não conhecia crente, não sabia de nada. Eu ia 4 horas da tarde indo embora do colégio, com um livro debaixo do braço, com um soldado da família, chorando. Aí tinha um pastor, tinha um salãozinho lá no Tocantins, tocando o hino 36 da harpa. Esse ainda assim, da linda pátria estou bem longe, sabe
sextou. Eu estava cansado, longe da família, com saudade da família. Aí eu escorei com os livros debaixo do braço, falei assim, aqui é o quê? Uma igreja? Ele falou assim, o salão da Assembleia de Deus. Pastor Antônio Rego, morreu aqui no Itatiaia há poucos anos. Falei, eu posso ser crente? Ninguém pregou para mim. Posso ser crente? Pode. Vem no culto daqui a pouco. Aí eu fui para casa, tomei um banho, quando deu 7 horas eu estava lá. Aí, para minha surpresa da minha convenção, eu fiquei sentado no banco lá esperando. Aí escutei um barulho lá pro fundo do quintal, assim, como que era menino cantando um louvor lá, e eu não entendia de nada. Quando veio para o salão, era a minha professora com 12 alunos, tudo pequenininho assim. Quando ela me viu, ela quase desmaiou. O que você está fazendo aqui? Eu falei assim, eu vou ser crente. Aceitei Jesus, estou até hoje. 64 anos. Eu estou na presença de Deus. Então, meus irmãos, a hipocrisia, a maldade, a verdadeira piedade contempla disciplinas espirituais, externas, como oração, jejum e leitura da Bíblia. Falar nisso, irmão, de vez em quando, um irmão para lá e fala assim, você é o pastor Pereira, ali na minha oficina, você não sabe o trabalho que eu faço ali. Aí ele fala assim, não, quer só fazer uma oração por mim, que eu estou passando por uma tribulação danada. O que é? A mulher quer ir embora para o Maranhão. O que aconteceu? Eu falei, não, você está brigando, não sei o quê. Falei assim, como é que está a vida de vocês na igreja? Eu estou afastado. Posso ouvir sua mulher? Pode. Então vai lá buscar ela. Vai lá, busca. Minha mulher fica pensando, para que você entra no meio disso? Aí eu aconselho, oriento, oro, leio Bíblia, faz tudo. Quando é de tarde, eles vão para o Ceasa trabalhar, volta uma cesta de verdura para mim. Está tudo bom, tudo em paz. Sabe por quê, irmão? Pode você profetizar, você é luz que brilha nas trevas. E quando nós é luz que brilha nas trevas, nós faz o bem, nós luta de noite para andar na presença de Deus, fazendo as coisas que Deus permite. Então a piedade são descrição prática das disciplinas espirituais, combina com o missionismo. Jesus advertiu os seus discípulos que fossem discretos. Aqui está falando, irmãos, sobre o jejum, consagração. Não é muito conveniente que você, porque é crente, vai fazer um jejum, que aliás hoje quase não está acontecendo isso mais. Fale para alguém que está jejuando, dê demonstração disso. Aí que você está dando demonstração de forte. Jejuando, consagrando, orando, buscando a Deus. Muitas das vezes você está cansado pelo trabalho, está cansado fisicamente, senta, faz a sua oração, mas não se aparte de orar de noite, clamando a Deus, porque sua trajetória está na mão de Deus, e Deus quer te ver desse jeito. É Deus que quer te ver desse jeito. Então, quando você começa a meditar nestas coisas, você se fortalece a sua alma, o seu espírito. É mais ou menos assim, se você não come bem durante o dia, você vai enfraquecendo. No outro dia também não, vai enfraquecendo. Quando a fé você está com a vista ruim. Quando a fé você está baleado em tudo. Porque você não alimentou. A vida nossa cristã tem que ser alimentada pela palavra, pela oração, pela fé, pelo louvor. Você medita ouvindo um hino? É bom, faz parte. Você medita orando? Você medita lendo na Bíblia? Eu na minha casa eu tenho uma mesinha lá, tenho o dicionário, enciclopédia, a Bíblia. Aí quando eu não quero olhar nada em televisão, eu desligo tudo lá, pego a Bíblia e fico lendo alguma coisa. Para que essa leitura? Para equilibrar o conhecimento espiritual da nossa vida. Se você desliga, é mais ou menos assim, você pega uma tomada que está com a luz acesa, você aperta o dedo, apaga. Aperta o dedo, acende. Você, na igreja, na presença de Deus, é do mesmo jeito.
Se você desliga da leitura da Bíblia, ela não tem muita importância, um louvor a Deus, esquece dos hinos, você começa a enfraquecer espiritualmente, a adoecer espiritualmente. E a primeira pessoa que você dá trabalho é para o pastor da igreja, que ele sente sua falta, é ele. Aí ele já começa a preocupar, o que está acontecendo com aquele irmão? Porque quando o membro faz a falta na igreja, que ele não vem num domingo, ele não vem num culto de ceia, e não fala nada para o pastor já começa a ficar preocupado. Até porque lá em Jeremias 5 diz que Deus faz pastor segundo o coração dele, segundo o coração de Deus, para apacentar a ovelha. Aí você é ovelha do Pai, então dê glória a Jesus. Glória a Jesus. Então os discípulos fizeram discreto quando eles ficavam discretos, que Jesus ordenou, quando fosse jejuar e consagrar e orar, que não desse demonstração de abatimento. E quando fizer isso, está aqui na revista, fizesse coletivamente. O que é coletivo? Nós vamos separar aqui 20 pessoas, vamos fazer uma consagração de manhã. Aí é uma manifestação coletiva. Terminou a oração, aí nós entregamos aquele jejum. Mas individualmente, quando você está, eu vou fazer um jejum hoje, você não precisa contar para nada. Simplesmente você vai para o jejum e trabalhar com a mesma alegria, com o mesmo semblante igual você está no seu rosto, com o Espírito Santo atuando na sua vida. Falar nisso, tem uma coisa, irmão, que pega muito pesado: divergência. Eu tenho um defeito danado comigo, eu sou curto e grosso, como diz o ditado dos antigos. Quando a pessoa me ofende, eu não quieto enquanto eu não chego nele, não converso com ele. Porque a inquietação moral e espiritual, ela tira a nossa paz com Deus. Então, por exemplo, se você tem uma divergência com um irmão, com uma irmã, que é comum acontecer, mas você vai com certo. Você vai com certo. É igual palma. Você está na igreja, aí canta um hino, todo mundo bateu palma, louvável. Mas você tem alguém que fica batendo palma sozinho, está fora do texto de adoração a Deus. Aí fica enjoativo. Então, quando você tem uma divergência, você dá uma consertada. Aí eu vou lá, eu estou jejuando, estou consagrando, por isso que eu estou cheio. Cheio de quê? Está cheio de nada. Está jejuando, está consagrando, você está com temor de Deus, você e Deus. Você está apresentando aquele sacrifício a Deus. E Deus que te vê isso. Você não precisa dar demonstração isso para A ou para B, para nada. Tá ok? Vamos para frente, que nós temos até 10 horas. Se nós terminar... Mas você me deu que hora? Falta 10 minutos, 15 minutos. Eita! Fiquei enchendo a boca de língua aqui. Desafio da disciplina espirituais. Então, irmão, essa disciplina espirituais é manter a rotina do exercício físico, e quando menos exercitar, menos se quer exercitar. E quanto mais tempo parado, pior fica. Eu sempre pensei o seguinte: eu não sou de academia, eu nunca fui em academia na minha vida, até porque eu trabalho num trabalho que é o dia inteiro andando para lá e para cá. Baixa, levanta, então eu já faço um físico danado. Eu moro num lugar que sobe escada. Tem um exercício danado. Mas o equilíbrio do exercício físico, ele de certa parte é bom. Mas ele é bom só fisicamente. Espiritualmente, o exercício físico é quando você começa a se ocupar em ler Bíblia, orar, cantar e dosar sua fé diante de Deus. Como é a sua fé? Sua fé é uma fé vacilosa, pequena? É uma fé qualquer coisa te abala? Qualquer coisa te chama a atenção e você desiste? Eu tenho muito motivo para nem ser crente mais. Prejuízo que os outros dão na vida da gente, um negócio mal feito, até porque negócio tem nada a ver com vida espiritual. Mas aí você faz um equilíbrio disso, entre essas coisas e a vida espiritual que você leva. Até porque, irmão,
A luz que Deus colocou em nosso coração, em nossa vista, em nossa mente, ela não se apaga, porque ela é de Deus. Ela não é igual condições financeiras que vem, some, desaparece. Eu tenho 73 anos, e nessa trajetória eu quebrei 2 vezes financeiramente. Não por culpa minha, culpa dos outros, e até porque os outros usaram de maldade comigo. Pessoas até da igreja. Mas eu me agrudei com Deus, com a fé, e ergui minhas atividades, meu trabalho, minha responsabilidade, meu zelo. Então a gente tem que ter o equilíbrio da disciplina espiritual. Eu me lembro quando eu perdi um patrimônio muito grande que eu tinha no Santa Genoveva, eu fiquei na lona. Eu botei o joelho no chão, falei, Deus, tu vai me dar tudo de volta. Não foi Deus que me tomou, mas eu que facilitei. Mas eu tive fé. Deus me deu uma esquina que eu nem pensava que ia acontecer. Quando eu mudei para lá, Dona Helena chorando lá 4 horas da manhã. Falei, por que você está chorando? Eu estou alegre porque Deus deu isso aqui para nós. Você entendeu como é que funciona a coisa? Chama equilíbrio, irmão, tanto material como espiritual. É o desafio que a gente enfrenta. Muitas das vezes a gente entra em alguma tristeza na vida, mas não deixa ela te abater. Você inova ela crendo, orando, buscando, tendo fé. Quando você pensa que você está numa situação ruim, aí que você está bom. Eu imaginei quando eu levantava para orar para Deus, eu perdi aquele patrimônio por um erro de uma pessoa. Não tem tempo de contar isso, uma hora eu conto. Eu falei assim, mas eu tenho fé que tu vai me estabelecer e me dar de volta. Deus me deu tudo de volta. Você tem uma ideia, um dia eu estava limpando o lote que eu moro hoje, parou um cliente e falou, rapaz, estou te procurando, cadê a oficina? Eu falei, não, eu perdi aquela oficina. Tive que desfazer ela para pagar um aval aí que eu avalizei. É uma coisa perigosa, é crente avalizar os outros, viu? Então assim, pega e dá logo, melhor dar do que avalizar. Aí ele falou assim, rapaz, mas não é possível. Eu falei, não, eu comprei esse lote aqui para ir pagando, aí estou limpando aqui para fazer uma condição. Ele falou assim, o que eu posso ajudar? Naquele tempo, há 22 anos atrás. Eu falei, uai, você que sabe, aí eu estou aqui. Aí ele fez um checão do Banco do Brasil de 5 mil e me deu. Passou um pouco, chegou outro, me deu um cheque de 5 mil e me deu. Passou um pouco, chegou 3 caminhões carregados de cimento, areia e ferro, nem sei de onde veio. Quem é o pastor Pereira? Eu. Onde é que eu descarrego? Eu falei, não, isso não é meu não, é seu sim, é seu. Aí foi para um orelhão que tinha lá, nesse tempo não tinha celular. Aí ele ligou, não, é para descarregar, é aqui. Você entendeu como é que funciona a coisa? Aí eu liguei para a Helena, eu estava pastoreando na Galvão, falei para a Helena, está acontecendo umas coisas aqui que eu estou para ficar doido. Falei assim, você é Deus, meu filho. Aí depois de um mês que eu fui descobrir quem mandou aqueles 3 caminhões carregados de material para fazer aquilo lá. Então, irmão, a gente passa por essa tribulação, mas a gente continua guardando a perseverança, a fé, a dedicação, o amor. Hoje em dia, eu quando pregava mais novo, que eu ia pregar nessas igrejas aí, o povo se levantava e ficava pulando, dando glória a Deus. Porque recebia a palavra com amor, com carinho, com responsabilidade, tá? E hoje, chega a levantar um glória a Deus, está complicado, viu? Piedade cristã. Então vamos lá. Apatia é enganosa do pecado. Eita lasqueira danada. A diminuição da prática de oração, de jejum, é outro problema. A leitura e meditação da Bíblia é outro problema. Quando você diminui isso, você está tirando de você o poder que Deus te deu de revestir você do poder. Quando é que eu descubro que eu tenho poder de Deus? É quando eu sou fiel a Deus. É quando você se autodetermina em oração, pedindo a Deus que te atenda aquele clamor. Eu já orei por muitas pessoas que eu mesmo, assim, vou orar porque eu sou ministro, sou pastor. Quem fazia a obra de cura, de libertação era Deus. Mas eu orava, eu era instrumento para orar. Então você tem que ser esse tipo de instrumento que ora, que busca, que tem fé,
aceita o desafio da disciplina da espirituais, que é você se autodeterminar diante de Deus. Quando nós se autodetermina, Deus está cuidando de nós no revestimento do poder, Deus está inovando a nossa fé, Deus está dando um entendimento para você entender a Escritura e a Bíblia. Irmãos, em outro tempo, você pregava na escola dominical, muitas vezes, você começava a ministrar, Deus tomava pessoas com língua, profecia, o povo glorificava a Deus, o povo ficava em pé, o povo falava em mistérios. Hoje está difícil isso. Agora, o que atribui isso? Nós estamos carentes da graça de Deus, do tamanho da graça de Deus. Nós estamos carentes de se encontrar com Deus para ver o que Deus pode fazer em nossa vida. Deus continua do mesmo jeito, Deus não muda. Deus não muda de ideia, não muda de opinião, Deus não muda nos seus milagres. Ele é a mesma coisa do passado, ele é até hoje. O que precisa é nós ter fé, se autodeterminar, crer, acreditar, confiar e botar nós na presença de Deus, tá? Então, vamos lá. Manter uma rotina de exercício físico. Quanto menos exercício, menos se quer o exercitar. Então, isso aqui nós já lemos. Então, vamos partir para cá. Apatia do engano do pecado. Então, tá. A diminuição da prática de oração, de jejum, do discernimento e sensibilidade espiritual. O que é isso? Até onde eu sou espiritual? Até onde eu autodetermino para dizer uma coisa, confiando que Deus vai realizar porque eu falei. Sensibilidade está baseado nisso. Nós temos que ter a sensibilidade de regra de fé. Eu, para falar uma coisa que Deus vai fazer na minha vida, eu tenho que ter certeza que Deus vai me atender. Então, quando nós temos essa comunhão, Deus te atende em todo momento da vida. Irmãos, muitas vezes na nossa história, nós chegamos no fundo de um poço e diz, agora não tem saída. Mas você, por causa da atividade física e espiritual, você põe isso na presença de Deus. Quando você dá fé, aquilo que era impossível, ficou possível. Deus resolve, Deus abençoa, que dá tudo certo. E aí, a crença profundamente bíblica, antes solicitadas pela poucos, vão se tomando superficiais, até serem substituídas por filosofia vã de utileza. Então, isso aqui fala daquelas pessoas que acham que está tudo certo, que está tudo bem. São pessoas que não colocam na prática a oração, a consagração, a regra de fé, a leitura para o conhecimento, porque a Bíblia, ela traz o conhecimento daquilo que nós almejamos, daquilo que nós precisamos. E quando nós começamos a enfraquecer essa visão, nós começamos a perder o conhecimento e a graça, começa a perder a força da palavra em nossa vida, no nosso coração, no nosso entendimento. O nosso entendimento, irmão, ele funciona em consonância com a palavra de Deus. O crente, ele não precisa ser pregador, ele não precisa ser um revelador, ele precisa ser obediente à Bíblia. Se ele é obediente à palavra de Deus, ele tem conhecimento. É tanto que os pastores antigamente não sabiam ler nem escrever e tinha graça de Deus, porque eles ouviam o que estava escrito na Bíblia, mas obedeciam. Eu me lembro, tinha um pastor que chamava Joaquim, não sabia ler nem escrever, mas ele dizia assim, abre lá em Salmo capítulo tal. Como é que ele mandava abrir Salmo capítulo tal? Não sabia ler nem escrever. Mas o Espírito Santo revelava tudo para ele. Então ele falava, ele dava um ensinamento na igreja, a igreja dava glória a Deus, glorificava a Deus. O pastor Tom Rego não era diferente, ele não sabia muito ler, mas era um homem muito sábio, instruído, porque o Espírito Santo é que revela. Você sabia que o Espírito Santo revela para você entendimento da palavra? Mas para isso acontecer, você tem que buscar.
Não adianta você ficar de braço cruzado. Não adianta você ficar parado. Jesus, na sua história, até para o povo ver os milagres, ele tinha que se mexer no meio da multidão. Ele tinha que andar. Ninguém vê falar que Jesus estava lá, isolado no monte e fez um milagre. Não. Os milagres que Jesus fazia, ele era andando na frente, o povão atrás, ele tinha que estar andando e mostrando o que ele sabia fazer, era libertar o povo da morte, do pecado, arrependei-vos. Então, Jesus fazia isso. Vamos lá. Eita, está terminando. Vou dar trabalho para o pastor já já. É que muito mais teoria, disciplina espirituais devem ser praticadas por todos os cristãos. Está vendo, irmão? Ó, aqui está. Muito mais a teoria, a disciplina espirituais deve ser praticada pelos cristãos. Reverenciar um tempo do início para a oração, meditação da Escritura é fundamental na nossa vida para nós estar sempre tomando conhecimento. Ou seja, não te aparta tua boca desse livro, nem de dia e nem de noite. Então, quem ler a Bíblia alimenta o espírito e alimenta a alma. E o conhecimento não foge da mente. Eu que já estou com 73 anos, esqueço muitas coisas. Mas muitas coisas, quando eu começo a sentir que eu esqueci um tal capítulo, versículo, eu vou para a Bíblia e inovo ele. Eu vou lá, por exemplo, 2 Coríntios 5,17, lá diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, diz que tudo se fez novo. Romanos capítulo 8, verso 1, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo o Espírito, né? João capítulo 1, versículo 11 e 12, lá está escrito, ele veio para os seus não receberam, mas todos quanto recebeu, deu poder e direito de se tornar filho de Deus, saber os que creem no seu nome. Essa é a igreja do Senhor. É eu, é você que é chamado de filhos de Deus. E assim sucessivamente, a gente tem que estar inovando a mente com a palavra, tem que estar botando a fé em Cristo, tem que estar assim, não é porque, eu estou velho, estou não sei o que, não, velho é o diabo. Agora nós inova nossa mente em Cristo, se nós quiser, porque a revelação do Espírito Santo em nossa vida não envelhece, sempre é novo. Agora, se nós quiser envelhecer, abandona tudo, enfraquecimento espiritual, enfraquecimento de falta de fé, enfraquecimento de decisões. Então, assim, eu imagino que cada um de nós deve colocar nossa vida no altar todo dia, independente do pastor exigir ou não, até porque, irmão, cada um de nós tem que cuidar. A Bíblia instituiu o pastor para cuidar do rebanho, para aconselhar, para orientar. Mas quando se trata de cuidar espiritualmente, é você que tem esse cuidado. O pastor não vai lá com a lanterna dia e noite, está iluminando sua mente. Não, o pastor é uma pessoa como nós. Ele tem a mesma necessidade de aprender tudo. Deus elege ele para ficar como anjo da igreja, para dirigir como se fosse uma empresa. Mas o pastor, ele tem que ser alimentado pela palavra do mesmo jeito que nós. Agora eu tenho que me prestar conta diante de Deus, todo dia e toda hora, diante de Deus. Então vamos aqui. Evitando a distração. Sabedores de quanto disciplina espiritual são indispensáveis para uma vida cristã. Saber que a disciplina espiritual não é o pastor está batendo, tá falando, ele está ensinando a Bíblia, está ensinando a palavra. Cabe, compete nós acolher. Quando nós acolhe, recebe de bom grado essas orientações, nós estamos vivendo na presença de Deus. Agora, quando nós discorda, quando nós não concorda, acha que nós não estamos certos, aí nós entramos uma turbulência, um vendaval na vida espiritual. E esse vendaval, ele faz muito mal na vida da igreja. A igreja ela tem que viver em comunhão, em sintonia, em amor, em obediência, na disciplina, na graça, no temor de Deus, na misericórdia de Deus, fazendo o bem, obedecendo. Irmão, o princípio da sabedoria é obedecer. Quando você obedece, você aprende mais, executa mais,
você fica agraciado por Deus. Portanto, irmão, essa lição, ela nos ensina que nós devemos ler mais a Bíblia, que nós devemos orar mais, consagrar mais, ter mais temor de Deus, lapidar a nossa vida. O que é lapidar? Lapidar é colocar nós no altar de Deus, ter cuidado com o que nós fala, cuidado com o nosso tratamento. Irmão, se você não puder tratar bem o irmão, não trate mal. Eu tenho muita discórdia com alguns irmãos, com a maneira que às vezes os irmãos apressam tudo, mas também eu posso ter uma discórdia, mas não jogo isso para frente. Às vezes, quando tem oportunidade, eu converso, falo assim, não, irmão, você está errado nisso aqui, vamos modificar. Porque todos nós temos uma falha diante de Deus. E essas falhas são lapidadas quando nós reconhecemos. E aí nós vamos viver uma vida muito melhor, mais abençoada, uma vida na presença de Deus. 10 horas. Quero convocar os irmãos a colocar em pé nesse instante. Irmãos, essa manhã